Oi, pessoal, professora. Bom dia, boa tarde, boa noite para as pessoas que posteriormente virem esta aula. Hoje eu, juntamente com a minha equipe, que é formada por mim, Edinaldo, pelo José Victor, pelo Francisco Kildre, pela Micaele Pires e pela Regiane Mendes, a gente vai explanar um pouco sobre a perspectiva pós-estruturalista, perpassando aí pelos estudos culturais, pela teoria queer, pelos estudos de discurso. E sem mais delongas, espero que vocês tenham uma ótima apreciação. Bom dia, professora. Bom dia, turma. Eu sou o Kildare e dando início à apresentação, para que possamos entender os conceitos, os pressupostos e as teorias de estudo vinculadas ao pós-estruturalismo, eu vou primeiro fazer uma breve contextualização e uma explanação sobre o que será abordado ao longo da apresentação. Bem, no decorrer da década de 1970, o campo das ciências humanas passou por uma série de mudanças, no qual esse período é marcado por toda a influência gerada pelos movimentos sociais contraculturais da década de 1960, onde o principal objetivo dessas manifestações era questionar e opor-se às normas e padrões estabelecidos pela sociedade capitalista, que sempre moldou os hábitos, os costumes, os valores e as tradições, criando então uma cultura hegemônica. Assim, entre os anos de 1960 e 1970, surgiram aplicações associadas ao método estruturalista em áreas como a crítica literária, a publicidade, o cinema, os estudos culturais e entre outros. E dessa forma, a área de conhecimento utilizada como metodologia e como sendo o principal arcabouço das ciências sociais era o estruturalismo, que demarca a forma de análise baseada nas estruturas tendo a língua como principal espaço dessa difusão. Nessa perspectiva, o pós-estruturalismo surge como uma forma de repensar e fazer uma reanálise das ideias estruturalistas, instaurando uma desconstrução de conceitos e concepções consideradas como verdades absolutas, ou seja, o pós-estruturalismo rejeita as definições que determinam verdades absolutas sobre o mundo. Além de que, esta perspectiva também considera a realidade como uma construção social e subjetiva em constante transformação. À vista disso, o pós-estruturalismo, enquanto sendo uma corrente de investigação filosófica, tem como principal finalidade recusar as concepções e os fundamentos tradicionais, questionando e transformando os princípios teóricos do estruturalismo, apresentando discussões relativas à desconstrução de ideias binárias. Além disso, ao longo da apresentação, buscamos fazer um delineamento dos pressupostos acerca dessa perspectiva, destacando seus conceitos, os principais teóricos e definições, onde essa perspectiva surge com o propósito de superar os princípios considerados fundamentais e essenciais de seu antecessor. Nesse contexto, é importante ampliarmos nosso conhecimento acerca da diversidade apresentada pelas teorias que se encontram vinculadas à perspectiva pós-estruturalista, como a teoria do discurso, os estudos culturais e a teoria queer, onde cada uma dessas teorias apresenta diferentes aspectos que se direcionam a conceitos de discurso, de cultura e de gênero. Assim, podemos dizer que o pós-estruturalismo tanto influenciou áreas do conhecimento como a psicanálise, a antropologia, as artes, a sociologia, a história e entre outros, quanto contribuiu filosoficamente a temas voltados ao gênero, raça, feminismo, sexualidade, diversidade, etnias e outros. Diante disso, é de suma importância compreendermos essa perspectiva justamente por ela fazer esclarecimentos que referem-se às relações sociais de dominação existentes em meio à sociedade. A compreensão dessa realidade se torna necessária para buscar desconstruir o que culturalmente foi instituído e que resulta na opressão, discriminação e exclusão de determinados grupos sociais, no qual as diferentes formas de dominação causam reflexos na sociedade, pois enquanto um determinado grupo social estiver exercendo poder, outros grupos estarão socialmente sendo vistos na condição de inferiores e subordinados. E para finalizar, torna-se necessário compreender essa realidade para que se possa romper com o que está culturalmente consolidado na sociedade atual, resultando na opressão e exclusão de determinados grupos sociais.
Bem, aqui eu finalizo e agora o Edinaldo dará continuidade. Oi, gente, eu sou o Edinaldo e eu vou explicar sobre o pós-estruturalismo e as teorias de estudo. Então, o pós-estruturalismo, ele é um estudo da racionalidade, é uma análise teórica da história da razão e que procura identificar sistemas de produção de significado, né? A fim de compreender o ordenamento racional implícito das ideias, pontuando aí, né, uma vasta tradição filosófica e provocando uma ruptura com os paradigmas da sua própria filosofia, né? O pós-estruturalismo ele se apresenta como uma forma de se pensar e repensar a sociedade, de pensar o indivíduo e o mundo, né? Sua coleção de autores, né, ainda que seleta, traz relevantes, né, contribuições para os estudos da filosofia, do direito, da história, da psicologia, das ciências sociais, dentre uma série e vasta de outras disciplinas, né, que buscam nele, né, subsídio para análise de objetos, né, rompendo assim muitas das vezes com as teorias tradicionais, né, pertinentes à sua área. O pós-estruturalismo ele ainda se apresenta como uma forma de pensar e reanalisar as teorias estruturalistas, né? Desconstruindo aí algumas verdades absolutas e centrais que eram tidas, né? Este movimento ele baseia-se na assimilação de vários trabalhos de vários teóricos. Alguns desses teóricos eles preferem chamar esse movimento de neoestruturalismo, né? Porque eles acreditam na ideia da continuidade como estruturalismo, ou ainda na ideia de um superestruturalismo, né? Com base em pressupostos comuns. Então, existem muitas proximidades entre estruturalismo e pós-estruturalismo, né? Bem como também suas inovações teóricas distintas. Entretanto, o pós-estruturalismo ele não se refere a uma escola de pensamento definido, uma vez que ele abrange diferentes conhecimentos que se caracterizam pela preponderância da análise simbólica da linguagem, construindo assim, né, a subjetividade. O que eu estou querendo dizer é que os estruturalistas e pós-estruturalistas, eles entendem a linguagem e a cultura como sistemas simbólicos, que desenvolvem por meio de estratégias de análises, considerando a realidade como uma espécie de construção social da subjetividade. Uma das características mais importantes e que difere a perspectiva estruturalista da pós-estruturalista é essa questão da centralidade do sujeito. Para isso, o teórico Hall, né, ele nos mostra que há 5 momentos em que ocorre avanço na teoria social e nas ciências humanas, que contribuíram decisivamente aí para que houvesse uma descentralização do sujeito, né? A primeira delas refere-se às tradições do pensamento marxista, que direciona a centralidade das ações no ser social, colocando assim este no interior das grandes estruturas que sustentam a sociedade moderna, né? A segunda, né, surge a partir das descobertas do inconsciente mediante a teoria psicanalista de Sigmund Freud, né, que é assim que fala o nome dele, que rompe com o conceito de sujeito racional cartesiano. A terceira refere-se a uma teoria linguística de Ferdinand Saussure, né, que argumenta: nós não somos em nenhum sentido os autores das afirmações que fazemos ou dos significados que expressamos na língua. Com essa citação, Saussure ele quer nos dizer que o significado ele é inerentemente instável e está sempre procurando fechamento, né, a identidade, né, mas ele sempre é constantemente perturbado pela diferença. A quarta, ela se refere à descentração da identidade do sujeito, que é abordada nas teorias de Michel Foucault, né, onde ele explana sobre o poder disciplinar, né. Foucault ele busca, né, docilizar o corpo e o comportamento dos sujeitos através das instituições, né. E finalmente a quinta e última, né, se refere ao impacto do feminismo tanto como uma crítica teórica
como enquanto movimento social, né? Trazendo aí à tona muitos questionamentos políticos e sociais sobre a forma como sujeitos masculinos e femininos eles são construídos. Inclusive até trazendo questões como a formação de identidades sexuais e de gênero, por exemplo, né? O descentramento do sujeito no pós-estruturalismo, ele tem essa capacidade de romper com a concepção de um sujeito humano essencialista, né, e ao mesmo tempo universal, que é compreendido pelos estruturalistas, permitindo assim pensar sobre as mais diversas formas de experiências vivenciadas. Né? E para finalizar, eu só queria ressaltar que não é só a teoria pós-estruturalista que fala dessas questões, né? Na realidade, existem algumas teorias ainda que, embora priorizem uma determinada área de estudo, ou seja, que tem um foco teórico, né, em determinada área de estudo, essas também se baseiam em perspectivas de descontração, tais como a teoria do discurso, os estudos culturais e a teoria queer, né? Conforme a gente vai ver mais adiante. Então, gente, finalizo por aqui minha fala e passo a palavra para o meu colega seguinte. Dando continuidade, como foi visto anteriormente, agora será apresentado a teoria do discurso, ou seja, uma das teorias de estudo que se encontra vinculada à perspectiva pós-estruturalista. Bem, muitos estudiosos afirmam que tanto o estruturalismo quanto o pós-estruturalismo sustentam as ideias e concepções do linguista suíço Ferdinand de Saussure, considerado o pai da linguística moderna. Contudo, ao contrário das concepções e dos pressupostos pregados pelo estruturalismo, os teóricos adeptos do pós-estruturalismo concebem o significado sendo um conceito e o significante sendo uma imagem acústica como inseparáveis ou que ambos estão mutuamente relacionados. Nesse sentido, a partir da superioridade do significante em relação ao significado, permite-se então que se possa decorrer das análises dos discursos. Desse modo, de acordo com Saussure, o conceito de discurso provém da distinção entre língua e fala, sendo a primeira o próprio aspecto estrutural da linguagem e a segunda refere-se ao modo particular e singular como a fala se articula em relação à língua. Então, entende-se como conceito de discurso as formas de apropriação pelo indivíduo falante do universo da língua. Ao estabelecer relações entre a linguagem escrita e o pensamento, o autor Jacques Derrida sustenta a ideia de que a escrita tanto complementa o pensamento como o representa na sua ausência, ou seja, nesse caso, o pensamento precisa da linguagem escrita para ser externalizado, e ao mesmo tempo em que substitui o pensamento, a escrita é capaz de possibilitar a construção de outros sentidos, porque os significantes continuam sendo capazes de se inserirem em outras propostas discursivas. Nesse contexto, o discurso é uma construção social, formado através de laços sociais, sendo estruturado pela linguagem, refletindo o contexto social, histórico e político dos indivíduos e dos espaços em que se expressam. Sob esse viés, o autor Jacques Lacan teorizou as formas de vínculo social em 4 definições de discursos, sendo o discurso do mestre, o discurso do universitário, o discurso do analista e o discurso do histérico, no qual todas essas definições foram inspiradas nos modos de relacionamentos apontados por Freud como fontes do sofrimento dos indivíduos, tais como governar, educar, analisar e desejar na obra o mal-estar na civilização. Assim, Freud afirma que o relacionamento é a maior causa do sofrimento do homem, enquanto Jacques Lacan defende que o mal-estar da civilização representa o mal-estar dos laços sociais, no qual se expressam, como vistos anteriormente, nas 4 formas dos indivíduos se relacionarem. Além desses autores, para Michel Foucault, durante uma aula inaugural no Colégio da França, salienta que o desejo e o poder são intrínsecos ao discurso, ou seja, a linguagem, enquanto sendo uma característica fundamental do discurso e como uma atividade própria do ser humano, é tida como um poder que os indivíduos possuem para se comunicar, havendo trocas de experiências e estabelecendo vínculos sociais. Também, Michel Foucault considera que a verdade deve ser entendida como um produto de gêneros discursivos, composto por um conjunto de regras que são utilizadas para construir sentenças ou ideias bem formadas,
que muitas vezes é utilizada para manipulação ou fortalecimento das relações de poder. Do ponto de vista sociológico, Christiana Loziken aponta que fora do discurso nada existe, não há sentido, pois para ela podemos compreender o discurso enquanto sendo um fenômeno social. Nesse sentido, qualquer uma das ações humanas pode ser explicada a partir da linguagem, do estabelecimento do discurso enquanto materialização das práticas da linguagem. Dessa maneira, podemos notar que existem diferentes conceitos e diferentes ideias relacionadas à teoria do discurso, no qual todas essas abordagens tomam a linguagem como um aspecto de fundamental importância, permitindo que o discurso seja destacado como um fenômeno social. E para encerrar, torna-se necessário optar por alguns dos estudos abordados pelos principais teóricos que foram apresentados anteriormente, com o intuito de se compreender os principais conceitos para que seja possível provocar uma análise desconstrutiva que seja capaz de evidenciar a natureza discursiva de determinados fenômenos, ou seja, pensar em termos de discurso por meio da perspectiva pós-estruturalista significa, portanto, romper com qualquer expectativa de encontrar a verdade absoluta e romper com as concepções do estruturalismo. Bem, eu finalizo aqui e espero que todos tenham compreendido a teoria do discurso. Agora o José Victor dará continuidade à apresentação. Obrigado pela atenção de todos. Olá a todos, sou o Vitor e vou explicar sobre os estudos culturais. Bom, esse campo teórico emergiu num cenário pós-guerra na Inglaterra do século XX em um movimento de cunho intelectual e político. E o monte central de estudo promovido por pesquisadores dessa vertente concentrar esforços para problematizar a cultura em relação à forma como era até então compreendida, provocando mudanças na forma de entender a cultura e suas reverberações na vida cotidiana. E esses estudos culturais vão surgir em meio às movimentações de certos grupos sociais que buscam se apropriar de instrumentos, de ferramentas conceituais, de saberes que emergem de suas leituras no mundo, repudiando aqueles que se interpõem ao longo dos séculos, aos anseios por uma cultura pautada por oportunidades democráticas, assentada na educação de livre acesso. E a emergência dos estudos culturais ocorreu basicamente em decorrência de dois contextos históricos. O primeiro foi a queda dos impérios coloniais e o colapso do seu domínio, como ocorreu com o Império Britânico, por exemplo, remexendo com os ideais sociais. O segundo se vincula a novos contornos produzidos pelo capitalismo, especialmente após a segunda metade do século XX, como com a comunicação de massa, a publicidade, a indústria, e assim criando novas formas de organização, comunicação e relações sociais. E os estudos culturais se ocupam especialmente das discussões que envolvem a cultura e como ela invade o cenário da vida. Dito de outro modo, os estudos culturais buscam focalizar suas discussões em questões mais amplas. E o conceito de cultura vem sendo reelaborado pelo campo dos estudos culturais, e sua conceituação passa a ser entendida no seu aspecto mais amplo, com ênfase naquilo que é tido como popular. Dessa forma, o sentido de cultura como um domínio exclusivo de certos grupos, elitizada, erudita e de tradição estética, passa a abraçar também o que é produzido por distintos grupos, inclusive os populares. E, por abranger a cultura de forma amplificada, os estudos culturais se articulam com várias áreas, como as ciências sociais, as ciências naturais, as ciências humanas, a tecnologia, as artes e a educação. As pesquisas embasadas nesse campo teórico utilizam metodologias variadas e híbridas, como etnografia, análise de discurso, análises culturais, análises de textos, análises fílmicas, análises de mídias, em que a reveição de caminhos investigativos é possível e comumente utilizado. E podemos evidenciar nesse campo teórico que a cultura está presente nas ações cotidianas, nas escolhas, nas formas de ver e entender a realidade
nos modos de se comportar e de agir, e na construção de sentido sobre os valores sociais, e, enfim, em cada instância da vida social individual. E os estudos culturais nos permitem refletir sobre a cultura no sentido de considerar tudo que está associado a ela, ou seja, o caráter constitutivo e produtivo da cultura. Isso significa afirmar que toda atividade humana, a forma de organização social, as relações estabelecidas entre grupos e tudo que é produzido socialmente se insere num contexto da cultura. E, finalizando, podemos utilizar os estudos culturais como possibilidade de análise das formas pelas quais as pessoas se constituem na e por intermédio da cultura. E isso significa uma abertura de fronteiras para refletir sobre a sociedade e seus aspectos contingentes, flexíveis e provisórios. Bom, e é isso aí, minha apresentação. Eu espero que todos tenham entendido e muito obrigado pela atenção. Olá a todos, eu me chamo Regiane Mendes e eu vou falar um pouco a respeito do pós-estruturalismo e a teoria queer. Antes de falar propriamente sobre o pós-estruturalismo na teoria, eu vou dar uma prévia sobre a teoria queer. Ela é uma teoria a respeito do gênero, e ela afirma que a orientação sexual é nada menos que a identidade sexual ou de gênero dos indivíduos, e ocorre devido ao resultado de uma construção social. Sendo assim, não existem papéis sexuais essencial ou biologicamente escritos na natureza humana, de acordo com a teoria queer. Antes, somente formas socialmente modificáveis de desempenhar um ou vários papéis sexuais. De uma forma geral, é possível afirmar que a teoria queer ela busca ir além das teorias baseadas na oposição homem versus mulher e também aprofundar os estudos sobre relacionados à cultura, que são um campo de investigações de caráter indisciplinar e que estuda as formas de produção ou criação de significados e de difusão dos mesmos nas sociedades modernas. Sendo assim, a origem de significado e dos discursos regulares das práticas significantes da sociedade trazem à tona o papel apresentado pelo poder na regulação das atividades cotidianas das formações sociais. Sendo assim, os estudos culturais não se configuram exatamente como uma disciplina distinta, mas sim uma abordagem ampla dentro das disciplinas constituídas. O âmbito dos estudos culturais combina a economia política, a teoria da comunicação, a sociologia, a teoria social, a crítica literária, o cinema, a antropologia cultural e a geografia, a filosofia e os estudos dos fenômenos culturais nas diversas sociedades. Os estudiosos da área frequentemente se interessam como um determinado fenômeno se refere a questões de ideologia, nacionalidade, etnia, gênero, sociedade e classe social. Daí onde se insere os estudos sociais na teoria queer. Os estudos culturais eles são um ramo das humanidades, particularmente forte no mundo de fala inglesa e se desenvolveram em particular nos Estados Unidos a partir dos anos de 1960, no contexto do surgimento do pós-modernismo, pós-colonialismo e multiculturalismo, e dos movimentos sociais, como o movimento negro e a segunda onda do feminismo. Também podemos falar a respeito da sociologia e a ciência social na teoria queer, que estuda a sociedade, padrões de relações social, interação social e a cultura da vida cotidiana.
e uma ciência social que se utiliza de vários métodos de investigação empírica e análise crítica para desenvolver um corpo de conhecimento sobre ordem social, aceitação e mudança ou evolução social. Sociologia também é definida como ciência geral da sociedade, enquanto alguns sociólogos realizam pesquisas que podem ser aplicadas diretamente à política social, ao bem-estar social. Outros se concentram principalmente em refinar a compreensão teórica de processos sociais. Também abordamos ainda na teoria queer a sexualidade humana é simplesmente o conjunto de comportamentos que compreendem a satisfação e o desejo sexual, né? Igualmente a outros primatas, os seres humanos eles utilizam a estação sexual para fins reprodutivos e para a manutenção de vínculos sociais, mas agregam ao gozo e o prazer próprio e do outro. O sexo ele também desenvolve facetas profundas, né, da afetividade, da consciência, da personalidade. Em relação a isso, muitas culturas dão um sentido religioso ou espiritual ao ato sexual, assim como vem nele um método para melhorar ou perder a saúde. Ainda falando sobre a teoria queer, outro aspecto importante a ser estudado nela é a antropologia cultural, que é uma das 4 áreas da antropologia geral, junto com a antropologia física, arqueológica e a linguística. A antropologia cultural ela vai estudar a diversidade cultural humana, tanto de grupos contemporâneos como extintos. E diferentemente da antropologia social, na medida em que o conceito de sociedade é mais abrangente do que o de cultura, né? Então, dessa forma, a criação dessa disciplina, ela revela ainda um avanço perante a antiga oposição entre cultura e natureza, segundo o qual alguns humanos eles vivem no estado natural, ok? E sendo assim, a cultura ela é inseparável da natureza humana, na medida em que qualquer pessoa tem a capacidade de classificar experiências e de as codificar, né? Assim, por outro lado, enquanto expressões de pessoas vivendo em diferentes culturas, diferentes regiões geográficas. O conceito de antropologia cultural relaciona-se com as ciências sociais, ao pretender conhecer o homem enquanto elemento integrante de grupos organizados, ao pretender estudar a sua produção criativa, relaciona-se com as ciências humanas. Sendo assim, esses tópicos que eu acabei de explicitar são bases na teoria queer e auxiliam muito na compreensão de como ela vai se encaixar no pós-estruturalismo. Olá, professor. Olá, turma. Eu me chamo Micaele Pires e, dando continuidade à apresentação, eu vou continuar falando para vocês sobre a teoria queer, mas sobre um ponto de vista das identidades sexuais e também de gênero. Bom, é a partir da perspectiva pós-estruturalista que as relações sociais de domínio elas vão parar de ser vistas apenas pelos aspectos econômicos, porque irá perceber-se que essas relações de domínio englobam também as questões de gênero, sexualidade e étnico-raciais. Então, dentro disso, a sociedade ela vai começar a ser compreendida pelo pós-estruturalismo como toda uma construção social e também subjetiva que vai permanecer sempre em uma constante transformação. Então, dentro desse ponto de vista, a teoria queer ela vai levar a reflexão sobre a ambiguidade e a diversidade dessas identidades sexuais e de gênero. Ela vai problematizar tanto as concepções de sujeito
como também questões de identidade e identificação. Então, nesse contexto, o movimento queer ele vai ter também como um principal objetivo questionar o caráter heteronormativo presente na sociedade e vai buscar tanto a aceitação e a integração dos homossexuais na conjuntura social. Isso tudo dentro de um contexto, no qual nós todos sabemos que aqueles que não se encaixem dentro das normas consideradas aceitáveis são expostos ao desprezo e à humilhação pública. Então, essa teoria queer ela vai ter como objetivo buscar tanto o respeito como também a aceitação e integração dessas comunidades. Então, o termo queer ele vai estar se referindo ao que é estranho, ao que é esquisito. Segundo o conceito de Louro, 2008, queer também é o sujeito cuja sexualidade está fora do padrão apontado como normais, tais como homossexuais, bissexuais, travestis e drags. Então, desse modo, essa teoria ela vai buscar a defesa desses grupos que são estigmatizados e buscar quebrar mesmo esses estereótipos. Então, desse modo, os teóricos da teoria queer eles irão criticar o domínio e a predominância desse conceito de heteronormatividade. Então, a partir disso, irá questionar toda a ordem cultural e também política que mantém, de certa forma, hegemônica a heterossexualidade. Com esse movimento, que irá sugerir aos indivíduos superarem todas essas barreiras identitárias que nos foram socialmente impostas, visto que identidade não é uma coisa da natureza, ela é produzida num processo de significação, o qual é preciso que socialmente lhe seja atribuído um significado. Uma das teóricas mais importantes, digamos assim, conhecidas da teoria queer é a Judith Butler, que irá não só reafirmar o caráter discursivo da sexualidade, mas também produzir novas concepções a respeito de sexo, sexualidade e também de gênero. Butler vai afirmar que há sociedades que constroem todas as normas que regulam e irão materializar o sexo dos sujeitos, e que essas normas elas precisam ser constantemente repetidas. Ela vai chamar essas normas de normas regulatórias. E ela diz que elas vão precisar ser repetidas para que elas se materializem, para que elas possam se concretizar. Mas, no entanto, ela também vai afirmar que os corpos eles nunca se conformam completamente com essas normas regulatórias, as normas pelas quais sua materialização é imposta. E é por isso que ela vai também dizer que essas normas precisam ser constantemente citadas e reconhecidas em sua autoridade para que elas possam exercer os seus efeitos. Então, sob essa perspectiva, essas normas elas irão possuir um caráter performativo, porque têm um poder continuado e repetido de produzir aquilo que nomeiam. Então, dessa forma, elas vão se repetir e se reiterar. É por isso que Butler vai, de certa forma, pegar emprestado, entre aspas, da linguística, o conceito de performatividade, porque é com ele que ela usa para afirmar que a linguagem que se refere aos corpos ou ao sexo não faz apenas uma constatação, uma descrição desses corpos, mas no momento dessa nomeação, ele vai construir, ou seja, faz aquilo que nomeia. Então, segundo ela, vai tanto produzir os corpos como os sujeitos. Então, Butler, assim como os demais teóricos da teoria queer, ela irá voltar a sua crítica mais especificamente à oposição, ou seja, o binarismo que divide a heterossexualidade da homossexualidade. Segundo ela, essa oposição vai residir não somente nos discursos homofóbicos, como também irá
adentrar aqueles que defendem a homossexualidade. Porque, seja para ser usado de forma homofóbica ou até mesmo para defender os direitos dessas comunidades, esse binarismo, esse caráter de binarismo, ele vai, de certa forma, contribuir para o fortalecimento da ideia de que a heterossexualidade é o normal, ou seja, é o único que é o normal, e tudo que é diferente é considerado o estranho ou o anormal. Então, sendo assim, toda essa teoria queer, ela vai defender que as questões tanto de gênero como também sexuais não dependem da condição biológica, mas que elas sim fazem parte de toda uma construção social, cultural e também histórica. Então, não existem papéis sexuais ou de gêneros que são previamente estabelecidos. Eles irão ser formados e construídos tanto históricos como socialmente. Aqui eu encerro minha fala, agradeço pela atenção e espero que vocês tenham compreendido. Então, gente, essas são as referências que a gente usou como embasamento para construir nosso trabalho, e quero agradecer em nome de toda a equipe, e quaisquer dúvidas que vocês tiverem podem nos procurar, que a gente vai estar ajudando da melhor forma que a gente puder para sanar as dúvidas de vocês. Muito obrigado.